Meu nome é Patrícia. Descobri que não fui convidada para o casamento da minha irmã enquanto segurava um prato de papel com salada de macarrão, parada entre a mesa de limonada e um cooler cheio de cerveja. Era junho, um calor daqueles que os garfos de plástico dobravam quando você tentava pegar a salada de batata. Minha tia tinha acabado de colocar uma playlist para tocar, e o filho pequeno de alguém chorava perto do pula-pula. Foi minha prima Lara quem disse. Ela tinha acabado de vir da churrasqueira, jogando o cabelo para trás com uma mão, um cachorro quente na outra. Então, ela disse alegremente: "Você vai voar para o grande dia da Olivia ou só vai dirigir até lá?" Eu pisquei. Que grande dia! Ela riu, achando que eu estava sendo sarcástica. O casamento, sua boba. Ela finalmente vai se casar com aquele cara com gel no cabelo, Jonathan, certo? Eu sorri como se soubesse exatamente do que ela estava falando. Ah, sim. Certo. Então, me desculpei para ir verificar os ovos recheados, o que era um código para sentar no meu carro com o ar-condicionado no máximo e tentar respirar através do silêncio estranho e repentino no meu peito. Olivia era minha irmã mais nova. Eu ajudei a criá-la depois que meu pai morreu. Segurei seu cabelo quando ela passou mal na sua primeira festa universitária e transferi dinheiro para ela mais de uma vez quando ela esqueceu de pagar o aluguel. Fui eu quem enviou um cobertor pesado durante suas primeiras crises de pânico e quem ficou no telefone com ela na noite em que ela achou que Jonathan estava traindo, e agora ela ia se casar com ele, com arranjos florais, um local e, aparentemente, uma lista de convidados que não me incluía. Fiquei no meu carro por 10 minutos tentando decidir se estava magoada, com raiva ou apenas cansada. A resposta era sim para todas as três. Dentro da casa, alguém tinha cortado o bolo de morango de tabuleiro. Da janela, eu podia ver Lara conversando com minha mãe, que vestia seu habitual vestido de verão azul claro e parecia perfeitamente calma, como se tudo no mundo estivesse exatamente como deveria ser. Olhei para o prato na minha mão. O macarrão estava suando no calor. Eles tinham planejado um casamento que minha irmã sequer mencionou, e de alguma forma eu era a única que parecia surpresa. Esperei 2 dias antes de ligar para minha mãe. Não foi porque eu precisava de tempo para me acalmar. Eu não estava exatamente com raiva. Eu nem estava procurando um pedido de desculpas. Acho que eu só precisava ouvi-la dizer em voz alta que eles tinham planejado tudo sem mim. Ela atendeu no segundo toque. Oi, querida, ela disse naquela voz calorosa e eficiente que usava com atendentes de lojas e voluntários da igreja. Eu podia imaginá-la na cozinha, limpando a bancada com um pano de prato, o telefone aninhado entre sua bochecha e ombro. Tudo bem? Eu só tenho uma pergunta rápida, eu disse, tentando manter meu tom leve. A Olivia vai se casar? Uma pausa, uma respiração, o som de uma geladeira fechando. Bem, ela disse, como se eu tivesse perguntado se a correspondência havia chegado, sim, mês que vem, na verdade. Nós não sabíamos se você estaria livre. Eu não sabia que estava acontecendo. Ela riu levemente. Ah, Patrícia, não seja dramática. Aquela palavra de novo, dramática. Era o mesmo tom que ela usou quando eu chorei no funeral do papai e ela me disse para me recompor, o mesmo que ela usou quando eu liguei para ela em lágrimas depois de perder meu emprego 5 anos atrás. Não dramatize, querida. Você vai se reerguer. Deixei o silêncio se instalar entre nós. Sabe, ela continuou, a Olivia realmente queria algo pequeno. Só família. Eu sou família, eu suspirei. Sim, mas você está sempre viajando e essas coisas ficam complicadas. Os pais do Jonathan tiveram muita influência e havia poucos lugares. Você entende? Eu não entendia, mas sabia que era melhor não dizer isso. Você não está brava, está? Ela perguntou de repente, mais suave. Eu não sei o que eu sou. Outro silêncio. Este mais pesado. Então, pensamos que seria mais fácil assim. Menos pressão para todos. Mais fácil. Essa era a palavra. Não era que eles tivessem me esquecido. É que eu era a mais fácil de apagar.
Eu disse que tinha que voltar ao trabalho, embora eu não estivesse trabalhando naquele dia. Ela disse: "Tudo bem, querida." E assim, desligamos. Fiquei olhando para o meu telefone por um longo tempo. Então, abri meu calendário, rolei para o mês seguinte e olhei para o fim de semana do casamento. Nada agendado, sem confirmação de presença, sem lugar. Eu não bati portas nem postei nada online. Eu não liguei para Olivia para exigir uma explicação nem escrevi uma longa mensagem triste que ninguém responderia. Em vez disso, comprei uma passagem para a Escócia. Não contei para ninguém. Nem para meus colegas de trabalho. Nem para minha vizinha que geralmente pegava minha correspondência quando eu viajava. Nem mesmo para minha amiga Alice, que tinha estado ao meu lado em 2 términos e uma demissão e sabia meu pedido de café melhor do que o barista. Eu simplesmente parei de responder às coisas. Naquela sexta-feira, enviei um pedido de férias para o RH, fiz uma pequena mala e deixei um único post-it na minha geladeira. Fui. Não espere acordado. O voo de Seattle para Reykjavik foi silencioso. Eu não assisti a um filme, não li. Fiquei olhando para o mapa de voo na pequena tela do assento. Ao nascer do sol, eu estava em uma cabana alugada, meio coberta de musgo e silêncio. O lago lá fora parecia congelado, embora não estivesse. As janelas embaçavam pela manhã. O chuveiro cheirava levemente a enxofre. Eu adorei imediatamente. Por 24 horas, não verifiquei meu telefone. No segundo dia, caminhei até a beira da lagoa. Havia um banco de madeira meio enterrado na neve, e sentei ali até não sentir mais minhas mãos. Tirei uma foto. Não era perfeita. Eu não estava sorrindo, apenas uma figura em um casaco de lã sentada perto da água parada sob um céu branco. Sem legenda, sem marcação, apenas a imagem. Eu a postei no meu story do Instagram. Em 10 minutos, a lista de visualizações acendeu. Olivia. Minha prima Lara, minha mãe. Ninguém disse uma palavra. Eu nem esperava que dissessem. A questão não era essa. A questão era que eles me viram. Não no chá de panela, não no jantar de ensaio, não no brunch de planejamento do casamento do qual eu sequer tinha ouvido falar. Mas ali, em um país de geleiras, vapor e silêncio, eu me tornei momentaneamente visível. No dia seguinte, não postei nada, apenas vivi. Bebi café amargo em uma caneca de cerâmica e observei a névoa se adensar sobre o lago. Escrevi no meu diário, nada de poético, apenas listas de coisas que eu não precisava fazer aqui. Sem conversas triviais, sem fingir que estava bem, sem confirmação de presença, sem lista de presentes, apenas eu e o som do gelo se movendo ao vento. Eu sabia que o casamento era naquele fim de semana, embora ninguém tivesse me dito a data em voz alta. Descobri da mesma forma que se descobre a maioria das coisas que sua família não quer que você saiba, pelas redes sociais, em comentários internos. Minha prima Cris havia postado um bumerangue de taças de champanhe tilintando, com uma legenda que dizia: "O amor está no ar." E outra pessoa marcou um hotel boutique a 2 horas de Oregon. Isso foi o suficiente. A manhã de sábado na Escócia era prateada e silenciosa. Sentei-me perto da janela com um cobertor sobre as pernas e observei a luz se espalhar lentamente pelo lago. Não havia sinos de igreja ali, nem playlists de casamento ou damas de honra rindo a portas fechadas. Apenas neve, vapor, quietude. Preparei mingau. Não olhei para o meu telefone. No final da tarde, o casamento provavelmente já tinha começado. Talvez Olivia estivesse caminhando até o altar em algo de renda e sem mangas, nossa mãe chorando no momento certo. Imaginei iluminação suave, flores em tons pastel, alegria filtrada. E em algum lugar nas fotos haveria uma cadeira vazia. Não obviamente, eles teriam preenchido o assento ou rearranjado a fileira, mas eu sabia onde deveria estar e não estava lá. Naquela noite, postei uma nova imagem. Era apenas minha mão segurando uma xícara de cerâmica contra o cenário do lago congelado. O céu estava cor de lavanda. Meu esmalte estava levemente lascado em um dedo. Nada glamouroso, nada posado, sem legenda.
Novamente, a lista de visualizações surgiu em minutos. Olivia, nossa mãe, 2 amigas dela com quem eu não falava há anos. Ainda assim, ninguém enviou mensagem. Ainda assim, nada foi dito. Mas desta vez eu podia sentir. O silêncio havia mudado. Não era mais ausência, era presença retida. Imaginei eles rolando seus telefones entre as danças ou as sobremesas, vendo minha postagem em um momento de pausa e se perguntando se significava algo. Significava. Significava que eu sabia. Significava que eu estava observando, não por ciúme ou maldade, mas porque eu já havia importado ali. E agora não importava mais. Não o suficiente para ser convidada, mas o suficiente para assombrar a borda da foto. Não postei novamente por 2 dias. Deixei que notassem o silêncio. Deixei que o preenchessem com qualquer história que precisassem contar a si mesmos. Eu não tinha nada a acrescentar. 3 dias depois do casamento, acordei com o som do meu telefone vibrando na mesa de cabeceira. Mal eram 6 da manhã e lá fora o céu estava de um cinza pálido, o tipo de cor que fazia você esquecer que o sol sequer existiu. O telefone continuou vibrando, mensagens perdidas, mais mensagens. A princípio, pensei que talvez alguém tivesse morrido, mas os nomes na tela contavam uma história diferente. Mia, tia Rosa, minha mãe, depois a colega de quarto de Olivia na faculdade e, finalmente, Alice, a única que sempre me disse a verdade. A mensagem dela era curta, sem saudação, sem rodeios. Você precisa ver isso. Ela anexou um link, um TikTok, sem contexto, apenas uma miniatura do que parecia um salão de recepção e algo borrado voando pelo ar. Hesitei. Não tinha certeza se queria abrir. Não tinha certeza se queria saber, mas cliquei. O vídeo começou em meio ao caos, gritos, suspiros, movimento. Uma dama de honra gritava, não de alegria, mas de fúria, sua voz falhando enquanto ela jogava um buquê pela sala. Não em cerimônia, mas em raiva. As pessoas estavam paradas, se virando, recuando. Alguém derrubou um arranjo de mesa. Vidro se estilhaçou em algum lugar fora da tela. Então a câmera encontrou Olivia. Ela estava chorando, não lágrimas delicadas, mas soluçando, rosto vermelho, rímel borrado. Ela estava gritando algo, embora o áudio estivesse distorcido. A voz que veio a seguir foi mais clara. Você era minha melhor amiga, Olivia, minha madrinha de honra, e você estava dormindo com ele o tempo todo. A voz pertencia a Nicole, sua melhor amiga desde o 1º ano da faculdade, a mesma garota que ajudou a planejar a despedida de solteira, a mesma garota que aparentemente planejava se casar com Jonathan. Meu estômago caiu. A voz de outro convidado, esta meio rindo incrédula, disse, essa é a madrinha de honra. A câmera girou o suficiente para flagrar Jonathan congelado entre elas, mãos levantadas como um homem tentando domar animais selvagens. Ele disse algo que ninguém entendeu. Não importava. A multidão já havia começado a se mover, convidados sussurrando, pegando casacos, reunindo bolsas. Uma mulher saiu com o guardanapo ainda na mão. O vídeo terminou com Olivia caindo no chão. Assisti 2 vezes. Então virei meu telefone e fiquei olhando para o teto da minha cabana. As vigas de madeira rangiam no frio. Em algum lugar lá fora, um pássaro emitiu um som que não consegui identificar. A vibração começou novamente, mensagens de voz, chamadas perdidas, novos textos se acumulando sobre os antigos. Ninguém disse as palavras, mas não precisava. Por favor, me ligue. Sua irmã está um caos. Precisamos de você em casa, Patrícia, por favor. Ao meio-dia, eu tinha uma mensagem de voz da minha mãe, sua voz oscilando como um sinal de rádio de outra vida. Nela, ela disse que Olivia não estava comendo, que a família estava envergonhada, que as pessoas estavam falando. Ela não mencionou que eu estava certa, não se desculpou, não perguntou como eu estava. Ela apenas disse, não sabemos o que fazer sem você. Sentei-me na janela, pés descalços pressionados contra o chão frio, observando o lago ondular sob o vento. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez era de Nicole.
Não uma ligação, apenas uma mensagem: sinto muito que você não estava lá. Você provavelmente teria me impedido. Ela estava errada. Eu não a teria impedido. Eu teria deixado a verdade encontrar seu caminho, assim como eu fiz. No início da tarde, meu telefone parou de tocar e começou a implorar. As mensagens de voz não eram mais bruscas ou irritadas. Estavam mais suaves agora. Minha mãe deixou 6 delas em menos de 3 horas, cada uma um pouco mais apreensiva que a anterior. Na terceira, ela estava chorando, ou tentando. Sua voz falhou em lugares onde nunca falhava antes. Patrícia, ela sussurrou, sua irmã está arrasada. Acho que ela não saiu do quarto desde sábado. Não sabemos o que dizer a ela. Precisamos de você em casa. Você sempre foi a forte, aquela que mantém todos juntos. Aquela frase de novo, a forte, a que sabia como carregar as coisas, que nunca pediu para ser carregada. Não respondi. Em vez disso, fervi água para o chá e saí, deixando o vapor aquecer meu rosto enquanto o vento cortava minhas mangas. O céu acima de mim era infinito, baixo e silencioso. Tirei uma foto do horizonte, uma tênue luz rosa repousando na borda de uma geleira, e postei sem uma palavra. 5 minutos depois, meu telefone vibrou. Ela não está bem. Ela continua perguntando por você, Patrícia, por favor. Só 5 minutos. Essa era da irmã do meu pai, uma mulher que uma vez me disse, depois que meu pai morreu, que filhas mais velhas são como mães extras. Eu tinha 15 anos. Observei a neve se acumular no degrau da varanda e não disse nada. Naquela noite, uma mensagem chegou da própria Olivia. Não uma ligação, apenas um texto. Eu sei que te machuquei. Não pensei que importaria tanto. Achei que você não queria mais fazer parte das coisas. Por favor, eu preciso de você. Não sei mais a quem pedir. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Não porque eu não acreditasse, mas porque era a primeira coisa real que ela me dizia em anos. Mas não era o suficiente. Não depois de todas as vezes que ela aceitou minha ajuda, mas não minha presença. Não depois de me deixar sumir da foto da família sem perguntar se eu ainda estava ali. Eles não sentiam minha falta. Sentiam falta do que eu fazia por eles. E agora que tudo estava desmoronando, eles queriam o andaime de volta. Mas eu não era mais feita de aço. Eu me tornara fria como uma geleira, imóvel. Era quase meia-noite quando o telefone tocou novamente. Desta vez, atendi. Não por perdão, não porque eu tivesse amolecido. Eu simplesmente não queria que o silêncio dissesse tudo por mim. Patrícia, minha mãe respirou, como se estivesse segurando a voz por horas. Eu não falei. Ela esperou, então preencheu o espaço como sempre fazia, com explicações disfarçadas de cuidado. Ela não está bem, disse baixinho. Olivia, ela mal come. Ela não desce. Ela continua perguntando se você respondeu. Pude ouvir o tilintar de algo de cerâmica ao fundo. Provavelmente a cozinha dela. Provavelmente a mesma xícara de chá azul que ela sempre usava quando precisava parecer mais gentil. Eu queria que você estivesse aqui, acrescentou. Olhei pela janela da minha cabana. Lá fora, o lago tinha se transformado em vidro. O céu estava baixo e infinito, o tipo de frio que fazia o som parecer menor. Eu estive, disse finalmente, por anos. Vocês é que não me viram. Houve uma pausa. Não defensiva, não rápida, apenas imóvel. Eu não sabia que você se sentia assim, ela disse, a voz mais fraca agora. Você nunca disse, ninguém perguntou. Ela soltou um suspiro, não exatamente um suspiro, apenas o som de perceber que não havia mais roteiro que ainda funcionasse. Sinto muito, ela disse, mas saiu como uma pergunta. Eu não respondi. Em algum lugar no silêncio, ela entendeu, porque, pela primeira vez, ela não tentou consertar. Sem desculpas, sem reescritas suaves da história, apenas o som da respiração dela,
o leve toque de um relógio ao fundo, o silêncio de duas pessoas percebendo que algo havia terminado há muito tempo. E isso era apenas o eco. Você vai voltar para casa? Ela perguntou depois de um tempo. Olhei ao redor do quarto, o chão de madeira, o cobertor de lã na cadeira, o som do vento contra as janelas. Tudo simples. Tudo meu. Não, eu disse gentilmente, acho que finalmente estou em casa. Não nos despedimos. Apenas deixamos a ligação se dissipar. Fiquei sentada ali por um tempo, ouvindo o silêncio. Não doía mais. Também não me confortava. Apenas parecia verdadeiro. Na manhã seguinte, acordei cedo. A cabana estava em um silêncio que não exigia nada de mim. Enrolei-me em um suéter grosso e saí para o deck dos fundos. O lago abaixo estava liso como vidro, refletindo o ouro pálido de um sol nascente. O céu se estendia vasto e vazio e, pela primeira vez, esse vazio parecia paz. Preparei chá, rabisquei algumas linhas no meu diário e peguei o papel grosso que havia trazido de casa, mas nunca usado. Escrevi uma carta, curta, simples, sem acusações, sem listas do que tinha sido feito ou deixado de fazer, apenas isto: espero que você encontre paz. Espero que você diga a verdade. Espero que, da próxima vez, o convite venha antes do pedido de desculpas. Patrícia. Assinei com meu nome completo, dobrei cuidadosamente, enderecei a casa em que cresci. Sem remetente. Fui até a cidade mais tarde naquele dia e deixei na caixa de correio vermelha perto de uma padaria que cheirava a cardamomo e cinzas. O homem atrás do balcão acenou enquanto eu passava, me reconhecendo da manhã anterior. Frio hoje, disse ele. Sorri. Nem tanto quanto ontem. No caminho de volta, parei na beira da lagoa. Um único banco estava voltado para a água. Sentei-me por um tempo, bebendo café de um copo de papel, observando o vapor subir e desaparecer. Meu telefone ainda estava no bolso, intocado. Quando voltei para a cabana, postei uma última foto. Uma cadeira, de madeira, vazia, emoldurada pela neve. Além dela, o lago. Sem legenda, mas eu sabia que eles viriam. Não porque me seguiam, mas porque as pessoas sempre notam o que está faltando quando fica silencioso por muito tempo. Naquela noite, não verifiquei mensagens, não rolei a tela, não me perguntei o que estavam dizendo em casa. Em vez disso, fiz sopa, acendi uma vela, puxei um cobertor sobre minhas pernas e li a mesma página de um livro 3 vezes. Não porque eu estivesse distraída, mas porque não tinha pressa de deixar o silêncio. Não havia vitória nisso, apenas clareza, sem fechamento, apenas espaço. E pela primeira vez em anos, não me senti apagada. Apenas senti. Obrigada por ouvir a história de Patrícia. Definitivamente a vida dá voltas, a irmã que deixou ela de lado no dia que deveria ser o mais importante da vida dela, foi a mesma que pediu ajuda depois de tudo dar errado. O que você faria se sua irmã não te convidasse para o casamento dela? Nos conte aqui nos comentários se faria o mesmo que Patrícia. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes.